Cara, o pacotão de contratações do Fluminense nessa manhã ocultou, até deixou, não vou dizer ocultou, né, mas sobrepôs muitas notícias do mercado que são importantes e não necessariamente são sobre o Fluminense, tem duas até que são, mas não necessariamente são sobre o Fluminense e que obviamente chamam a atenção e fazem a gente ficar de olho, tá? Então esse daqui é o Giro de Notícias, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Você pode deixar um like aqui embaixo que isso ajuda bastante o canal e se inscrever aqui no Raiz Tricolor também. Tô trazendo mais um vídeo, é o quarto vídeo nessa segunda-feira, mas são notícias importantes para você ficar de olho. Aqui embaixo, no primeiro comentário, tem o link da 1xBet. Vale a pena você ir lá, pegar odds interessantes para essa semifinal de Copa do Mundo. Tem só um Argentina e Croácia nessa terça-feira, e eu já falei lá no meu Instagram também. Quem não tá torcendo por um Croácia e Marrocos na final, já perdeu o coração. Você não tá torcendo? Cara, pode procurar aí que você não tem mais coração. Vamos lá, vamos para essas notícias. As duas primeiras aqui são sobre o Fluminense. Matheus Martins fez um post se despedindo do Fluminense nas redes sociais dele. O post ele é um vídeo, né, compilado, ali feito, enfim, claro, também, com certeza, esses posts são feitos também muito por assessoria e tal, mas ele destaca ali algumas frases que ele destaca. A vida é feita de ciclos e hoje eu encerro o meu no Fluminense. Cheguei ao clube com 10 anos de idade, era uma criança cheia de sonhos e planos. Pouco a pouco fui conquistando os meus objetivos e com muita dedicação e ajuda de todos os profissionais que de alguma forma me fizeram evoluir. Foram momentos que jamais vão sair do meu coração. Minha estreia no profissional, meu primeiro gol no Maracanã, foi tudo muito rápido e intenso. Sim. Hoje agradeço a minha família, todos fizeram parte da minha história, funcionários, comissões técnicas, jogadores, principalmente os torcedores. Vocês são incríveis. Entrei uma criança e saio sendo um moleque de xerém. Saio com a certeza do dever cumprido, com ainda mais sonhos. Serei mais um moleque de xerém a ganhar o mundo. Obrigado, Fluminense. Enfim, Matheus Martins, só para poder fechar a régua, talvez seja a última vez que a gente fale dele aqui por causa dessa venda. Ele foi vendido para a Udinese, na Itália. A Udinese que pertence ao milionário italiano Gianpaolo Pozzo, que também é dono do Watford. Ele foi vendido à Udinese, 9 milhões de euros. Óbvio que parte desse valor é um valor de bônus, então são 6 milhões de euros na compra, mais 3 milhões de euros de bônus em caso de desempenho dele na Europa, por 90% de Matheus Martins. O Fluminense segura 10%, e o jogador que foi vendido para o Udinese será emprestado para o Watford, que está jogando a Championship, né, a segunda divisão do campeonato inglês. Vai ser emprestado para lá, já para poder ganhar cancha na segunda divisão inglesa, que já é muito forte, e também com certeza depois ser utilizado na Udinese. Se tudo der certo, vai ser uma boa venda e depois a gente ganha um bom dinheiro lá fora também. Uma outra notícia que é interessante também destacar é: o Fluminense enfim anunciou a renovação do volante André. André renova até 2026, é um contrato longuíssimo aí de André, mais um contrato. Vale destacar, tá? André já teve um aumento salarial e tá certo, o Fluminense tá valorizando, o Fluminense tá fazendo, guardem as devidas proporções, tá? Meio que o que o Santos tentou fazer com o Neymar lá. Vai segurando ao máximo, tenta o Santos, por exemplo, essa segurada do Santos com o Neymar. Valeu um título da Libertadores e uma semifinal de Libertadores no ano seguinte. Valeu muita coisa. E o Fluminense tá fazendo isso, tá segurando ao máximo, tá gastando um dinheiro que de certa forma é até alto ali no André, mas é uma expressão que eu gosto muito, que é: caro é jogador ruim. Então assim, o André, ele se paga, ponto. Porque com certeza você não tá gastando o que gastaria para ter um volante na idade dele com o futebol dele. O Fluminense com certeza tá aguardando março, que é quando o André, se nada der muito errado no início do ano, estará convocado para a seleção brasileira, e esse valor ainda sobe, ainda mais com certeza. Apesar de eu achar que ele não deve ser convocado para ser titular, né? Aquela posição ali ainda tem nomes muito fortes para esse próximo ciclo. Casimiro, né? Ao que parece, né? Parece um jogador bom, né? Casimiro, você ainda tem nomes como de Fabinho, de Bruno Guimarães. São jogadores que ainda podem se prolongar um pouquinho mais na seleção. Fred eu não sei como é que fica, né? Mas enfim, então tá anunciada a renovação até 2026. Contrato aí de... Bem, 3, 4, 5, 6, 4 temporadas, né? Tá assinando em 2022, mas tá praticamente finalizado já. E aí a gente vai também para outras notícias que têm a ver com o Fluminense. Primeiro, o Sampaio Corrêa foi o primeiro time
lá do Nordeste a anunciar o apoio pela Libra. Exatamente. A gente tem que perceber esses movimentos porque, enfim, vamos lá, só te explicando aí certinho o que é e o contexto, tá? Tem vídeo aqui já no canal explicando sobre a diferença da Libra, do Forte Futebol e tal. Sampaio Corrêa pertencia ao grupo do Forte Futebol, era um dos integrantes, ele não era um dos integrantes mais fortes, mas pertencia ao grupo do Forte Futebol. E agora, com isso, passando para o lado da Libra, ele começa a enfraquecer o grupo Forte Futebol. Só para você entender, a Libra é vou ser bem raso aqui, tem vídeos mais aprofundados. A Libra conta hoje com 17 times. E aí você vai perceber um tipo de time que tá na Libra. Botafogo, Red Bull, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco. Esses os times da Série A que estão na Libra. Então você percebe já esse... Olha o tipo de time que tá na Libra. Lembrando, a Liga Forte Futebol e a Libra, elas são ligas que estão ali querendo se juntar, são grupos e tal, enfim, que querem criar uma liga do futebol brasileiro e tal, mas se isso não ocorrer, elas vão negociar contrato de venda de direitos de TV em conjunto. Quando você olha o Grupo Forte Futebol, que hoje conta com 24 times, contando só Série A, B e C, né? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Coritiba, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Atlético Goianiense, Avaí. Aí vem pra Série B com alguns clubes que são grandes regionalmente, né? Tipo, o que eu falei, Avaí, Ceará, o Sport. E estão negociando nesse momento com o Remo e Paysandu, também que estão na Série C. Por que eu digo que enfraquece um pouquinho a Liga Forte Futebol, que é onde o Fluminense hoje está? Porque a Libra se vale muito do tamanho dos times que tem. Tá lá o Cruzeiro, tá lá o Flamengo, tá lá o Corinthians, são as grandes torcidas. Já o Forte Futebol se favorece da quantidade de times que tem. Porque, lembrando, o Sampaio Corrêa tem direito a um jogo do Flamengo. E o Flamengo tem direito a um jogo do Sampaio Corrêa. E o Flamengo só tem direito a um Flamengo e Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa tem direito a um Sampaio Corrêa e Flamengo por causa da lei do mandante. Então, um grupo que, por exemplo, comprasse o pacote da Liga Forte Futebol, teria muito mais jogos e poderia passar também os times que estão na Libra, uma vez, né? Então, assim, se os times pequenos... O Sampaio Corrêa, ele é um time pequeno, que faz pouca diferença na hora de assinar um contrato. Mas, querendo ou não, a quantidade faz muita diferença. Sampaio Corrêa tem direito a um jogo do Corinthians, um jogo do Flamengo, um jogo do Cruzeiro, um jogo de todos os times que estão lá na Libra. Alguns times ainda estão, entre aspas, em disputa, né? Por exemplo, o Internacional e o Grêmio, eles não firmaram 100% do seu posicionamento ainda e tal, ainda estavam meio que neutros, tal, enfim. Mas no final das contas, são clubes que já estão mais decisivos, o Grêmio pra lá, o Inter pra cá. A gente tem que ficar de olho, porque se esse movimento começar a acontecer com mais força, com Juventude, Sport, Londrina, Vila Nova, Tombense, Criciúma, Ceará, Goiás, Cuiabá, Coritiba, tô falando de times regionais ou menores, o Fluminense vai ficar de bobo nessa história aí, porque o Forte Futebol conta com muitos times. Sem muitos times, ele perde a força. Enfim, vamos ficar de olho aí. Se é mais uma notícia pra gente ficar de olho, essa notícia aqui é aqui no Raiz Tricolor, né? E uma outra transferência, cara, na verdade duas transferências que me chamaram a atenção, de jogadores que têm algum mínimo de relação com o Fluminense. Edenilson, muitos tricolores querem Edenilson no Fluminense, desejariam o Edenilson estar de saída do Internacional. Porém, uma notícia do Juliano Machado, lá da Rádio Inferno, né, lá do Cobra Internacional, ele fez o seguinte tweet. Olha só que interessante aí sobre o Edenilson. Lembrando, o Internacional pede 10 milhões de reais pelo Edenilson, né? O Internacional pede pela liberação do Edenilson, que já está de saída do Internacional pro Santos, né? Porque o Inter acertou a contratação com o Santos, a venda do Edenilson. Não, só que ele vai pro Atlético. Por outro lado, o Meia chegou a um acordo com o Atlético Mineiro e por isso rejeitou o Santos. Olha o que eu falo, não adianta se acertar só com clubes, tem que se acertar com o jogador também. O Santos acertou tudo com o Edenilson. Perdão, o Santos acertou tudo com o Inter sobre o Edenilson, mas o Atlético acertou com o jogador. E no final das contas, o jogador vai para onde ele quer. Com as vendas de Guga e Keno ao Fluminense, o Atlético nos próximos dias deve avançar pelo camisa 8 do Internacional. Ou seja, Edenilson deve parar no Internacional
Não é da mesma posição de Guga e Keno, né? Mas é muito mais questão de alívio de folha salarial, tipo assim, o parcelamento da compra ao Inter e tal. O Edenilson tá muito odiado pelo torcedor do Internacional, vem respondendo tweets lá, enfim, tweets não, mensagens no Instagram, tá uma confusãozinha grande lá no Internacional pelos lados do Beira-Rio. Agora, outra contratação que o Santos também está envolvido e que essa também fala um pouquinho sobre o Fluminense, né, que é interessante o Tricolor saber, é sobre o Dodi. Você queria o Dodi de volta, cara? Eu fiquei em dúvida sobre isso. Tirando a raiva da negociação, da saída e tal, você gostaria? O Santos negocia a contratação do volante Dodi, ex-Fluminense, tá chegando ao Santos nessa semana. E você sabe quem é o treinador do Santos, né? Odair Helma. Foi quem salvou a carreira de Dodi, a gente pode dizer assim. Se o Diniz é responsável pelo Alan, o Odair é responsável pelo Dodi. Eu confesso que eu até gostava do Dodi enquanto estava aqui, mas meu coração não consegue desassociar uma coisa da outra, não. Tá assinando com o Santos, acho um bom volante, assim, mas tem que se provar mais. Foi uma temporada de grande nível, né? Enfim, são notícias aí que permeiam o Fluminense, que ficaram aí, a gente não vai conseguir debater, não vai conseguir falar nada sobre isso num momento breve. Em breve a gente deve ter novidades em relação às contratações feitas pelo Fluminense. Falta um lateral esquerdo, o Guga pode jogar por lá, mas aí você já contrata, eu acho pouco provável que já tenha contratado o Guga para jogar na esquerda. Enfim, a gente vai debatendo isso ao longo da semana, até porque temos bastante tempo também para isso. Mas você tá bem informado no geral, Raiz Tricolor também é isso. Muito obrigado, recebi um relatório do YouTube nessa semana também, que, pô, fiquei muito feliz, só pra poder fechar esse vídeo aqui. Mais uma vez, aqui, ó, um dos relatórios que a gente recebeu foi essa imagem aqui, por exemplo. A gente recebeu ali uma série de números e tal, mas essa imagem aqui sobre o Raiz Tricolor não acabou 2022 ainda, esses dados são até novembro só, mas, pô, quase 22 milhões de visualizações ao longo do ano, 153 milhões de minutos que vocês passaram assistindo o Raiz Tricolor, 2 milhões e meio de likes, cara, é muita coisa. Quase, mais de 25 mil inscritos dentro desse ano, e o mês com o maior número de visualizações foi março. Um mês triste, né, porque foi com o Olímpio e Luiz Henrique, mas teve também a final do Carioca, março foi um mês muito intenso. Muito obrigado mesmo. Dentro desses relatórios, assim, a gente pode até ver algumas coisas, como, por exemplo, o Raiz Tricolor tem mais audiência do que... Isso eu fiquei bolado e eu não gosto de ficar falando isso sempre, mas é agradecimento a vocês, esse momento que também é agradecimento a vocês que fazem o Raiz Tricolor ter esse tamanho todo também. Tá, muito obrigado. O dado que eu ia falar é que a gente tem mais audiência do que o top 5, né, de canais do Fluminense juntos, e isso é muito legal mesmo, isso é graças a vocês, são vocês que assistem. Eu só produzo conteúdo, vocês é que colocam o Raiz Tricolor nessa posição, e eu agradeço muito mesmo, e olha que tem muita gente boa produzindo também sobre Fluminense, então eu agradeço a vocês por isso tudo, beleza? Muito obrigado a todo mundo, tamo junto, até a próxima, tendo novidade, tem vídeo aqui no Raiz Tricolor. Valeu!